Bom dia, pessoal. Bom dia. Sejam bem-vindos a mais um... Opa, deixa eu tirar aqui da frente. Aí, a mais um Chimarrão com a Malha. Sejam bem-vindos. Olha só, nosso chimarrãozinho, 11 da manhã. Como diria os gaúchos, é para abrir o apetite, né? E vamos que vamos. Hoje é o penúltimo Chimarrão com a Malha nesse formato. A partir da semana que vem, a gente vai ter chimarrão exclusivo para os nossos apoiadores, para quem quiser bater um papinho comigo. Marque sua hora para tomar um chimarrão com a Malha. Se você não gosta de chimarrão, não tem problema. Você toma um café, que lá no nosso comitê vai ter café também. Toma uma água. Esse é o de menos. O importante é que você vá nos prestigiar, que você marque a sua hora, vá nos prestigiar, venha me conhecer pessoalmente, venha trocar uma ideia, venha contar como é que está aí no seu bairro, que eu quero te conhecer, eu quero ouvir o que acontece, quero saber onde você mora, eu quero ver o que acontece aí na sua região, tá bom? Marque sua hora, a gente vai lançar, acho que amanhã a campanha Marque Sua Hora para o Chimarrão com a Malha, a gente deve marcar amanhã para fazer isso acontecer a partir da semana que vem. Como vocês sabem, a partir da semana que vem começa oficialmente as campanhas eleitorais, né? Esse ano vamos votar em candidatos para vereador e prefeito, e isso vai começar a partir da semana que vem, as campanhas eleitorais. Então, a partir da semana que vem, a gente vai fazer chimarrão com a Malha, presencial ou online, mas o importante é que você marque sua hora para a gente conseguir bater um papo, que eu quero te conhecer, tá bom? Bom dia para o Alex, para a Faraday Componentes, Daiane Alves, bem-vinda, e para o Marcel, que a gente já fez um bate-papo também no Livres, né, Marcel? Obrigada, viu, pela presença. Bom, gente, hoje eu trago novidades relacionadas ao coronavírus. Faz tempo que a gente não fala sobre isso aqui, mas eu trouxe notícias boas. A primeira notícia é que pesquisadores brasileiros, olha só, achei muito legal essa, pesquisadores brasileiros encontraram uma possível correlação entre casos de dengue e os casos do coronavírus. O que isso significa? Eles observaram que alguns lugares do Brasil, a pandemia chegou de maneira mais lenta, a pandemia do coronavírus chegou de maneira mais lenta, ou quando chegou, fez poucas vítimas, teve pouco óbito, ou simplesmente não chegou em alguns lugares do Brasil. E aí eles foram tentar entender por que em alguns lugares teve essa como se fosse essa barreira de proteção contra o coronavírus. E aí o que eles descobriram é que onde o coronavírus teve menos sucesso em termos de, para o vírus, em termos de contaminação, em termos de levar as pessoas a óbito, eram regiões onde a dengue tinha bastante sucesso, onde a dengue fazia tinha bastante pessoas que já tinham sido contaminadas e tudo mais. Então, eles conseguiram fazer essa correlação. Por enquanto, é uma correlação causal. O que significa isso? Que eles ainda não fizeram teste sorológico, por exemplo, para ver se a pessoa que tem a defesa da dengue ou que já foi contaminada pela dengue, de alguma maneira ela tem um anticorpo que protege do coronavírus. Por enquanto, eles só fizeram essa observação, olhando o mapa do Brasil, expandindo isso para outros países onde existe a dengue. Por enquanto, eles só fizeram essa observação do mapa mesmo, de olhar o mapa e falar, poxa vida, olha só, aqui tem bastante caso de dengue e quase não tem caso de coronavírus. Aqui tem bastante caso de dengue em outra região do Brasil e quase não tem caso de coronavírus, ou quando tem, com poucos óbitos, o coronavírus pegou de maneira mais leve. Então, olha só que bacana, gente. Os pesquisadores brasileiros podem ter descoberto uma maneira até mais rápida de a gente conseguir imunizar as pessoas, porque se a gente descobrir que quando a pessoa pega a dengue, de alguma maneira ela fica imune ao coronavírus, porque o coronavírus e a dengue ficam ali, eles explicam que eles ficam ali disputando, né, os mesmos hospedeiros, como se fosse isso. Então, eles concorrem entre si. Então, se eles conseguirem provar que a pessoa que foi infectada pela dengue, de alguma maneira ela está imune ao coronavírus, a gente pode estar em um passo na frente do mundo, inclusive, para tentar descobrir uma maneira de imunizar as pessoas em relação a isso. Eles já expandiram isso para outros países, já fizeram testes lá em Israel também, fizeram alguns testes por lá, e essa correlação, que por enquanto é casual, que é só de observação, está se confirmando em outros lugares também.
E aí, para tirar dúvida, eles tentaram fazer a mesma correlação com a chikungunya. E essa correlação com a chikungunya não se confirma. Então, pode ser uma coincidência, pode ser uma grande coincidência, mas pode ser um passo importante na descoberta de como imunizar as pessoas relacionadas com essa pandemia que a gente está vivendo. Deixa eu dar um outro bom dia aqui, que entrou mais gente. Primo, bom dia. Thank God, hello. Dani, bem-vindo. Eduardo, AutoX Veículos, bem-vindos. André, o André entrou agora, bem-vindos. Então, gente, essa notícia que eu achei muito legal, vindo dos nossos pesquisadores brasileiros, que pode ser que tenha uma relação entre pessoas que já foram infectadas pela dengue e pessoas que não foram, que essas pessoas não foram contaminadas pelo coronavírus. Pode ter uma relação aí, pode ser que a gente esteja descobrindo um passo muito importante na ciência para a gente conseguir imunizar as pessoas. Bom dia para o Rafa também, que está assistindo aqui no Facebook, bem-vindo. Essa notícia que eu queria dar para vocês, que eu achei muito legal. A segunda notícia relacionada ao coronavírus é que temos mais uma vacina que vai começar a fase 3 de teste. A fase 3 é aquela fase onde as vacinas são testadas em massa na população. Essa é uma vacina da Johnson & Johnson. Eles vão escolher alguns países no mundo para fazer esse teste, essa fase 3 dos testes, que é a fase de imunização em massa, para ver como que isso reage. E o Brasil vai estar entre os países escolhidos para a fase 3 dos testes. Bom dia, Gi, bem-vinda, Gisele Kiesk, nos assistindo aqui pelo Facebook também. Eu esqueci que dá para pôr aqui na tela. Quem está assistindo pelo Facebook vai ver, Rafa na tela, Gisele, bem-vinda. Então, mais uma vacina aí, começando com a fase 3 de testes aqui no Brasil. Ou seja, só notícia boa hoje relacionada ao coronavírus, essa da Johnson & Johnson. A gente já tinha aquelas outras, né, que eu comentei com vocês, algumas delas, inclusive, fazendo teste aqui em Curitiba, vacina chinesa, vacina de Oxford, da Inglaterra, vacina americana, e agora temos mais essa vacina da Johnson & Johnson, que vai entrar na fase 3 de teste, e que o Brasil também será contemplado para fazer parte desse teste. E a última coisa que eu queria conversar com vocês, gente, é sobre a volta às aulas. A gente já falou sobre isso há alguns dias, em algum chimarrão aí para trás. Nesse domingo vai ter uma carreata pedindo a volta às aulas aqui no Paraná, aqui em Curitiba. E o que eu queria conversar com vocês é o seguinte, que algumas pessoas, a gente fez um post sobre isso, e algumas pessoas vieram falar que não é seguro para as crianças e tudo mais. Gente, já foram feitos estudos, lá no começo, vamos começar do começo, lá no começo da pandemia, a gente não conhecia o vírus, a gente não sabia como ele se comportava, e as informações que a gente tinha era que as crianças, em sua maioria, quando infectadas, tinham poucos sintomas ou eram assintomáticas, então a gente nem sabia que essa criança estava contaminada, e por isso a chance dela levar o vírus e acabar contaminando outras pessoas da família, principalmente os avós, pessoas do grupo de risco da família, era muito grande, porque a gente nem sabia que essa criança estava contaminada. Então, como é que você vai isolar a criança se você nem sabe que ela está contaminada? Essa era a informação que a gente tinha lá no começo da pandemia. O tempo foi passando, estudos foram sendo feitos ao redor do mundo inteiro, tá, gente? E a conclusão que se chegou a criança, quando infectada, ela tem uma carga viral muito baixa. O que significa isso? É como se ela tivesse poucos vírus ou que os vírus ficassem enfraquecidos no organismo da criança. Eu vou usar aqui um termo leigo, porque eu também sou leigo em termos dessa área da saúde, tá? Então, eu vou explicar de uma maneira simples que, se eu, como leigo, entendi, que você, se for leigo, também vai entender. Então, é como se a criança ou tivesse com pouco vírus dentro dela, ou que esses vírus estivessem, de alguma maneira, enfraquecidos. E o que acontece? Isso faz com que a criança não tenha capacidade de transmitir para os adultos. Quando essa transmissão acontece, ela é rara, é raríssima essa transmissão acontecer de uma criança para um adulto. Então, o que acontece? Se o vírus chegar na criança, ele morre por ali, ele não vai para frente. A maioria dessas crianças são assintomáticas, isso se confirmou ao longo dessa pandemia que a gente está vivendo. A maioria das crianças é óbvio, vai ter um caso ou outro que vai ser uma exceção, é óbvio que sim, mas a gente está falando aqui de uma população inteira, a gente está falando de todas as crianças que estão sem ir para a escola, que estão sofrendo essa perda na educação, essa perda da educação que a gente está tendo, essa perda de aprendizado, essa quebra no cronograma escolar, a gente vai levar muito tempo para recuperar. Então, quanto antes a gente voltar com isso, gente, melhor. A gente está falando do futuro dessas crianças, né? Então, olha só, a gente não pode fazer uma política pública baseada numa exceção.
um caso ou outro vai acontecer, de transmitir de uma criança para o adulto, provavelmente vai acontecer, mas a gente não pode fazer política pública baseada em exceção, a gente tem que pensar na massa, na maioria das pessoas. E a massa, a maioria das pessoas, o que acontece é, as crianças não têm capacidade de transmitir para os adultos. Então, as crianças estarão em segurança, tá, gente? A gente está pedindo a volta às aulas de uma maneira segura para a saúde das crianças. Eu não viria aqui pedir volta às aulas se isso não fosse seguro para as crianças. Então, baseado em todos esses estudos que foram feitos, eu fiz um post falando sobre isso, mas tem estudo de instituições americanas, instituições chinesas, em Israel, enfim, na Inglaterra, em outros lugares do mundo, já tem estudos que dizem que a criança não consegue transmitir para o adulto. Então, é seguro a gente voltar às aulas, é seguro a gente fazer isso, porque as crianças estarão seguras e os familiares das crianças também estarão seguros, uma vez que elas não vão levar esse vírus para casa, não vão conseguir transmitir para o grupo de risco. Eu acho que eu expliquei de uma maneira simples, né? Essa questão da carga viral, esse negócio aí, que para quem é leigo, acho que conseguiu entender. Bom dia para o Rubens também, para a Nath, que é do time Amália. Nath, obrigada, viu? A comissária K, como que é o nome? Deixa eu ver se aparece aqui. Kátia. Nossa, me deu um branco seu nome, Kátia, desculpa. A Kátia, que é gaúcha, inclusive. Minha sogrinha, que mora lá no Rio Grande do Sul, está aqui comigo, viu, Kátia? Vizinha sua aí. E Ulisses, bem-vindos. Afonso agora entrou também. Então, gente, esses eram os assuntos de hoje. Então, domingo vai ter carreata pedindo volta às aulas. O Afonso é filho da Salete, que entrou aí agora, ele é filho da Salete. A Salete está participando desse movimento pedindo a volta às aulas. Eu vou tentar participar no domingo, eu não consigo garantir, porque domingo vai ser o primeiro dia de campanha e eu quero estar na rua, eu quero dar minha cara a tapa, eu quero conversar com as pessoas, quero, enfim, estar o mais próxima que a pandemia permitir das pessoas, o mais próxima possível, dentro da segurança aí que a gente está falando em relação à saúde, mas eu quero estar próxima das pessoas, nem que seja com um face shield, né, com um escudo aí no rosto para a gente poder conversar, mas eu quero ouvir as pessoas, eu quero conversar com as pessoas. Então, no domingo eu vou estar na rua, não sei se vou conseguir participar da carreata, mas eu vou com certeza ajudar a anunciar, e já estão todos convidados a participarem. Amanda também, Dan, Álvaro, bem-vindos, viu? Álvaro também é pré-candidato aí pelo Novo aqui em Curitiba. Então, gente, hoje era isso, notícias boas relacionadas ao coronavírus, e depois dessas notícias boas, eu já expliquei um pouquinho para vocês sobre por que voltar às aulas. A gente falou que os pesquisadores brasileiros conseguiram achar uma possível correlação entre casos de dengue e casos do coronavírus. A gente falou que tem mais uma vacina que vai começar a fase 3 de testes, que é a vacina da Johnson & Johnson. E eu expliquei um pouquinho para vocês porque eu acho que deveríamos voltar às aulas e porque isso é seguro em relação à saúde das crianças e em relação à saúde daquelas pessoas que moram com as crianças, que podem ser parte do grupo de risco. Tá bom? Então, por hoje era isso. Gonçalves, Rafa, Felix e minha mãe do Feito em Casa, que faz comidas deliciosas, que acabou de entrar ali. Bem-vindos, obrigada pela presença de vocês. Sexta-feira a gente se vê para o último chimarrão dessa temporada, nesse formato que eu estou fazendo com vocês, porque a partir da semana que vem campanhas começam oficialmente, e aí eu espero você lá no meu comitê para a gente tomar um chimarrão, para a gente tomar um café, para a gente tomar uma água, enfim, para a gente bater um papo, porque eu quero te conhecer, eu quero saber onde você mora, eu quero saber o que você espera de um vereador aí na sua região, tá bom? Semana que vem, então, marquem seu horário para vir conversar comigo pessoalmente lá no nosso comitê. E é isso, por hoje era isso. O Afonso, ó, isso aí, Afonso, te espero lá também, viu? E é isso, gente, até sexta-feira, então. Um beijo grande, obrigada pela presença de vocês. Tchau, tchau.